Pela ordem, senhor presidente. Em votação, o projeto, pela ordem, com a palavra o deputado João Encaminhar Paulo pela Rima. bancada do PT. É regimental. Para encaminhar pela bancada do Partido dos Trabalhadores, com a palavra o deputado João Paulo Rilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, serei rápido. Quero apenas reforçar aqui, fazer coro ao deputado Major Olímpio, bem como parabenizar aqui os agentes presentes hoje aqui na Assembleia, parabenizar a presidente do sindicato, todo o sindicato, a diretoria, que fez uma mobilização muito importante, que veio para o diálogo e, de boa fé, conversou com vários deputados, acreditando que poderia ter alguma mudança que alterasse o projeto que está sendo votado hoje. Infelizmente, o governo agiu de maneira muito dissimulada, como sempre, como é típico aqui na casa, a prática do governo. E nós tivemos um cúmulo de deputados terem uma posição na frente de vocês e outra posição, na verdade, no colégio de líder, na hora da discussão do projeto. E alguns de vocês puderam presenciar isso, felizmente, no colégio de líderes, quando foi feito o congresso de comissões. Chegou ao disparate de um deputado apresentar uma emenda e retirar a emenda, sem comunicar ninguém, sem aparecer para dar uma satisfação. O Major Olímpio falou muito bem, o que foi retratado a ele, que existia um acordo de gabinete entre o governador e a categoria, em que o governador descumpriu. Então hoje é uma decepção para vocês que presenciaram, né, o caráter de parte da Assembleia Legislativa, que é esse mesmo, infelizmente. E a total subserviência ao governador do Estado. O problema não é o impacto financeiro, não é esse. O grande problema é a demagogia e a hipocrisia do governador, que se diz um homem franciscano, um homem simples, um homem que não está nem aí para o salário dele. Ora, é um direito do governador ter a vida que ele quer. Deve ter, como tudo na vida, felizmente é uma minoria que tem desvio de caráter, mas tem, toda categoria tem. Tem aqueles delegados de polícia que lutam para ter dignidade, para ter um bom salário, um reconhecimento na carreira, até para cumprir a sua função. E tem aquele que não está nem aí para o salário, e a gente sabe por quê, é da vida. Tem políticos que não têm vergonha de dizer, né, de defender boas condições de trabalho, um bom salário, né, para exercer com dignidade a sua função. E tem políticos que não estão nem aí para salário. E deve ter fiscais também, que não estão nem aí para o salário. Porque nós todos sabemos como eles se resolvem na vida. É da vida. Felizmente, a esmagadora maioria dos fiscais tem uma responsabilidade. E aí o gesto de vocês sabem do que eu estou falando, nós estamos jogando aberto aqui. Todo mundo sabe a delicadeza da função. Todo mundo sabe a importância da função e todas as possibilidades que ela oferece para todos os tipos de caráter. O governador deveria olhar para isso e pensar o seguinte, e a base do governo? Meu Deus, se eu tenho servidores estratégicos que estão insistindo pela valorização da carreira, que oferecem um grande trabalho ao Estado, que são qualificados, que são capacitados, eu deveria me orgulhar disso e fortalecer, porque eles poderiam ter outro posicionamento, poderiam ter outro tipo de atuação e não brigar por salário. Só que quem não briga por salário, por condições de trabalho, eu sei como é que ele se resolve na vida. Não vai brigar também para aumentar a arrecadação,
não vai brigar por nada, não vai brigar para que você tenha, né, um mecanismo de arrecadação eficiente, honesto, transparente. Então, é por isso que o Estado de São Paulo vai de mal a pior. É por isso que a chamada locomotiva se desmancha na educação, se desmancha na segurança pública, se desmancha no desenvolvimento, se desmancha na política de transporte, se desmancha em corrupção e assiste passivamente. Esse é o Estado mínimo defendido pelo governador. Eu fico entristecido e indignado em saber que o Estado mais rico da federação, um dos estados mais importantes do país, tem um governador com uma mentalidade tão pequena. Lastimável que o governador, para preservar a sua hipócrita imagem de homem simples, de franciscano, ele penaliza um setor estratégico para o Estado, para o desenvolvimento do Estado, para a arrecadação do Estado. Então, esse é o resumo do dia de hoje. Sabe por que nós não estamos mexendo no projeto? Porque prevalece isso. Um governador que não vive do governo. Ele não vive das ações positivas do governo. O governador Geraldo Alckmin vive da imagem construída. Uma imagem construída muitas vezes na base da hipocrisia e da mentira. É isso que ele vive. Ele prefere a preservação dessa imagem do que o desenvolvimento do Estado, do que uma política séria. Então, a minha sugestão é que vocês não deem trégua mesmo. E é óbvio que ninguém vai agir com irresponsabilidade, porque eu sinto que aqui tem a responsabilidade que não tem no governo. Então vocês não vão penalizar, até porque, embora esteja demorando muito para passar, né, mas tudo passa. É que o PSDB ele demora um pouco mais para passar no estado de São Paulo. Só há muito tempo. Mas uma hora vai passar. O servidor de carreira fica. Então essa responsabilidade vocês vão ter. Não vai ter boicote no Estado. Agora não significa que não tenha que ter uma ação política séria. É necessário debater isso com sinceridade, sem hipocrisia, fazer audiência pública, mobilização e acumular força, porque não é todo mundo que tem essa cabecinha pequena. É possível sensibilizar e criar uma outra agenda na Assembleia. É uma pena, porque como eu militei muito pouco ao lado de vocês, às vezes recebo um agente fiscal da minha cidade, da minha região, mas nunca não combinamos uma atuação conjunta. E dessa vez, eu gostaria que a gente fizesse isso. Não só com a bancada de oposição. Tem muito deputado que vai entender e vai colaborar. É necessário uma agenda de conversa séria. Porque o que está em risco, né, é a estagnação de uma carreira estratégica para o Estado. É simplesmente isso. Né? Em nome do quê? Em nome de um capricho, de uma vaidade, de um governador fraco que tem essa mentalidade. Então, é lamentável, né? Eu lamento e presto solidariedade, mas não dá para ficar lamentando não. Vamos criar uma agenda positiva que discuta isso com seriedade. Nós precisamos discutir isso com seriedade. Ou nós vamos continuar estagnando o Estado, perdendo bons quadros por um capricho do governador. E muitas vezes, né, o que é pior também, por deputados que é lamentável que façam isso. Né? Tenha sinceridade, tenha hombridade de olhar para a cara de vocês e falar assim, olha, não conte comigo para isso. Eu estou envergonhado, né? Fica vermelho uma vez, de vergonha, porque fica rosa a vida inteira, que é o que acontece aqui, né? Fala com dignidade. Olha, não conte comigo, porque é muito feio a gente enganar as pessoas. Fingir, faz uma emendinha, faz um agrado, e na hora do vamos ver, não se posiciona. Isso não é digno. É bonito, fala, ó, eu sou subserviente mesmo, eu tenho dobradiça nas costas, eu me curvo mesmo pro governador, e aí fica mais... É mais bonito, é mais digno do que fazer o que fez. Então é uma noite triste, mas é pedagógico. A gente aprende junto. Vamos criar uma agenda, porque este debate que vocês estão fazendo não interessa apenas a vocês. Interessa a um Estado forte, um Estado que respeita os seus profissionais, os seus servidores. Muito obrigado. Em votação, o projeto... Pessoal, pela ordem. Por favor, pessoal. Enfim. A palavra ao deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz, com a palavra pela liderança do governo. Para encaminhar pela liderança do governo.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários, senhores e senhoras que nos honram com suas presenças na galeria, senhores telespectadores da TV Assembleia. Eu, na condição de líder do governo, trago uma palavra absolutamente serena e consciente de que tudo fiz nos termos da minha função para que esse projeto fosse elaborado pela mesa e que atendesse da melhor maneira possível os servidores. Como, aliás, tenho feito ao longo da minha vida, desde quando fui prefeito 3 vezes da minha cidade de Itapira, desde quando fui secretário da Agricultura do Estado, quando fui ministro da Agricultura, quando fui presidente da Assembleia Legislativa, em todos os lugares por onde passei, eu deixei uma marca de reconhecimento ao servidor público, especialmente. Assim como também fazia o servidor da iniciativa privada. E eu tenho absoluta tranquilidade para dizer que nós temos deputados como Orlando Bolsoni, que é da categoria dos fiscais de renda, que é professor, que é uma pessoa impoluta, uma pessoa de reputação absolutamente ilibada, enfim, que também certamente está tranquilo no sentido de que cumpriu o seu dever. E eu sou testemunha de quanto ele lutou para que esse projeto viesse com um percentual maior de reajuste no subsídio do governador. Então, é difícil enfrentarmos situações difíceis, mas nós temos que ter a coragem de fazê-lo. O governador não está limitando apenas o reajuste do seu subsídio. Nós que estamos atuando permanentemente junto ao Executivo, defendendo os interesses dos municípios, das categorias de servidores, defendendo os interesses dos empresários, dos trabalhadores, enfim, os mais diversos interesses do Estado, nós sabemos que está se adotando uma política, de algum tempo, de redução drástica dos gastos, de economia. Porque o que a gente não quer, minha gente, é fácil falar que tem deputado que tem dobradiça. Eu não entendo muito disso, até porque não sou carpinteiro, não sou nada disso. Mas dobradiça tem os deputados do PT que lá em Brasília revogam na prática uma lei de responsabilidade fiscal e praticam o crime de lesa pátria de rasgar a lei de responsabilidade fiscal para considerar um gasto totalmente ilegal feito pelo Executivo Federal um gasto legal para convalidar um crime. O governador Geraldo Alckmin não é desse tipo de pessoas que governam desse jeito, como a presidente Dilma, que está fazendo hoje, menos de 60 dias depois da eleição, tudo aquilo que falou que não faria, e não está fazendo tudo aquilo que disse que faria. Então, meus senhores e minhas senhoras, nós temos que entrar num outro estado nesse país. Nós estamos envergonhados. Eu ouvi uma expressão fantástica. Roubaram o orgulho do Brasil. Mais do que da seleção brasileira. O brasileiro se orgulhava da Petrobras, empresa da qual tive a honra de ser funcionário. Petrobras, que se levantou em favor da conquista do petróleo. Senhor presidente, economista do orador. Pela ordem, com a palavra o deputado Campos Machado. Senhor presidente, os nossos convidados foram recebidos de maneira carinhosa, afetuosa nessa casa. Mas esse gesto de se postarem de costas em relação à mesa agride o nosso regimento interno.
e ofende esta mesa. É impossível de se aceitar uma situação dessa. Essa é uma agressão. Isso é uma infâmia, uma injúria. Os nossos convidados se postarem de costas quando o líder do governo usa a palavra, senhor presidente. Basta ler, interpretar o que diz o regimento. É preferível que as pessoas se retirem do que ofenda a história e a dignidade desta casa, senhor presidente. É inadmissível o que nós estamos assistindo agora. Inadmissível. Quer protestar? Protesta. Mas não faça esse gesto ofensivo à nossa história e à nossa dignidade. Devolvo a palavra ao deputado Barros Munhoz, que ocupa a tribuna. Senhor presidente, eu me sinto muito tranquilo, porque fui muito reconhecido por funcionários que hoje me viram as costas, quando, felizmente, obtive vitórias na luta deles que encampei. Quando, infelizmente, eu não consigo vitórias, eu acato as reações das pessoas, porque elas são humanas, e eu compreendo as reações humanas. E nem por isso vou deixar de continuar lutando. Graças a Deus eu tenho uma história de 38 anos de serviço público, de atuação política, melhor dizendo, embora as duas coisas sejam iguais. E eu quero lhe dizer, presidente, de coração aberto, eu acompanhei a sua luta para que esse projeto fosse elaborado. Porque o senhor não é dono do mundo e age muito bem quando procura conduzir a casa com sabedoria. Eu discordo de muitas das suas decisões, sem dúvida alguma. Mas nessa matéria específica, senhor presidente, eu lhe dou os parabéns. Eu soube quanto o senhor se empenhou para que esse projeto viesse da melhor maneira possível. E a vida é assim, minha gente. É fácil prometer, é fácil enganar, é fácil mentir. Mais fácil ainda é buscar o aplauso fácil. O governador Geraldo Alckmin, no dia 1º de janeiro de 2015, se Deus quiser, não vai sentar na cadeira de governador de São Paulo mais uma vez, caindo do céu. Ele vai lá sentar, porque lá o colocaram os milhões de paulistas que o conhecem, que sabem ser ele um homem honesto, probo, íntegro, trabalhador e competente, que dirige esse Estado com sabedoria, e por isso mesmo ele não está na triste, deplorável e vergonhosa situação que se encontra o nosso querido Brasil. Ele pode se orgulhar de estar fazendo um governo honesto, sério, a favor do nosso povo, da nossa gente. O governo federal não pode fazer isso. E foi por isso, minha gente, eu sei que é duro para o PT falar que já faz tempo. Deve doer mesmo, né? 20 anos. O pessoal vem aqui, abobrinha, 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 abobrinha. Fala abobrinha, 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 abobrinha. E o povo vai lá. É o Gerardo! É o Gerardo que é o sério, que é honesto, que nós conhecemos, que é humilde, que trabalha. Esse é o homem. Pode ter crise de água, pode ter crise de falta de chuva. Nós sabemos que isso não é culpa dele, de ninguém. É um fenômeno mundial. O povo é inteligente. E não está por conversa mole e discurso inconsequente. O governador seriamente governador de São Paulo e nosso eu me orgulho de Alckmin. Está no meu currículo em letras grandes para os meus filhos e os meus
fui barata de quem no Brasil diz que precisa ser feito em São Paulo. Aqui é terra de gente séria, inteligente e trabalhadora. Em votação, o projeto. As senhoras e senhores deputados que forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Proposições em regime de tramitação ordinária. Item número 1. Discussão e votação do projeto de lei número 918